Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui com nossas aulas remotas, pessoal. Na aula de hoje a gente vai falar de algumas funções aqui, ó, certo? Vamos começar aqui nessas duas funções aqui, ó, função par e a função ímpar. Galera, quando é que uma função ela é par, certo? Uma função ela é par, quando você pegar, por exemplo, aqui essas imagens aqui, ó, você pega dois elementos opostos do domínio, certo? Em que suas imagens são iguais. Só isso, professor. Só isso. Por exemplo, aqui, ó, x e menos x. São elementos aqui, ó, do domínio. Repare que eles são opostos, ó, porque aqui, ó, positivo aqui é negativo, certo? Você pegar dois elementos opostos do domínio, certo? E as imagens forem iguais, então nesse caso aqui a função ela é par para todo x real. Agora, por exemplo, aqui, ó, se você pega dois elementos aqui opostos do domínio, certo? Em que a imagem de um é menos a imagem do outro, pronto. Então, essa função aqui é caracterizada uma função ímpar. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Exemplo aqui, ó. No primeiro exemplo aqui, ó, nós temos aqui um exemplo clássico de uma função par. Vamos verificar isso aqui. Galera, vou pegar aqui dois elementos aqui opostos aqui, ó, do domínio. Vamos pegar aqui, ó, vamos calcular o f de menos 3 e depois vamos calcular o f de 3, ó. Repara que eu peguei dois elementos aqui opostos do conjunto domínio. Lembrando que o conjunto domínio, eu trabalhei com vocês a introdução de funções, certo? É o conjunto, o primeiro conjunto, certo? O conjunto A, aquele conjunto que eu mencionei para vocês, que é o conjunto dos valores de x, certo? Os valores de x representa o conjunto domínio. Peguei dois elementos aqui opostos. Ao pegar dois elementos opostos, aí eu vou calcular aqui, ó, f de menos 3 é só substituir, certo? É só substituir aqui x por menos 3. Então fica menos 3 ao quadrado, certo? Menos 3. Isso aqui é igual a quanto, pessoal? Menos 3 ao quadrado, isso aqui vai ser igual a 9. Beleza? Você tem uma potência, né, cuja base é negativa e expoente par fica positivo, ok? Menos o 3 aqui, ó. Isso aqui é igual a 6. Beleza, pessoal? Aí você vai calcular f de 3, ó. F de 3 é 3 ao quadrado menos 3, ó. Substitui aqui, ó. 3 ao quadrado dá 9, menos 3, isso aqui é igual a 6. Então, repare aqui comigo, galera, que ao pegar dois elementos opostos aqui do domínio, as imagens aqui são iguais, ó. F de menos 3 é igual a 6 e F de 3 também é igual a 6. Então, o que é que você pode concluir aqui, ó? Que F de menos 3 é igual a F de 3, pessoal, ó. F de menos 3 é 6, F de 3 também é 6, ó. Portanto, você pode concluir que F de menos 3 é igual a F de 3, ó. Então, pegando dois elementos aqui, ó, opostos do conjunto domínio e as suas imagens por iguais, certo? Então, o que você pode concluir? Que a função aqui f, ela é par. Tranquilo, pessoal? Tá aí, função par é isso. Na função ímpar, certo? Você vai pegar dois elementos opostos aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui, sei lá, vamos pegar aqui o 2 e o menos 2, ó. Peguei dois elementos aqui opostos. Ok, pessoal? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai calcular aqui, ó, o f de 2, que é 2 vezes x ao cubo, mais quem é x? X é 2. Então, no lugar do x, coloco 2, ó. 2 ao cubo. Isso aqui é igual a quanto? 2 vezes 2 ao cubo dá 8. 2 vezes 8, 16. Ok, pessoal. F de menos 2, vou colocar aqui mais em cima aqui, ó. F de menos 2 é 2 vezes o x, mas quem é o x aqui? Menos 2, então substitui. Lembrando que quando o cara aqui é negativo, você coloca dentro do parênteses. Então fica menos 2 ao cubo, ok? Isso aqui é igual a 2 vezes menos 2 ao cubo. Então você tem uma potência cuja base é negativa e expoente ímpar, o resultado vai ser negativo. Ok? Ó, negativo. 2 ao cubo vai dar 8. Então, isso aqui vai ser igual a 2 vezes
menos 8, isso aqui vai ser igual a menos 16, pessoal. Repare aqui comigo que o 16, ó, quem é o 16 aqui, galera? 16 é f de 2. Então, no lugar de 16, você substitui por f de 2. Então, fica menos 16. Quem é 16? F de 2, ó. Então, o que é que você concluiu aqui, galera? Você concluiu o seguinte, que f de menos 2 é igual a menos f de 2, ó. Então, a condição aqui foi satisfeita. Se f de menos 2 é igual a menos f de 2, ó, f de menos x é igual a menos f de x. Então, essa função aqui, f, ela é ímpar, galera. É uma função ímpar. Então, tá vendo aí, né, galera? Como é super tranquilo. Beleza? Então, tá aí. Você pega elementos opostos do domínio e as imagens vão ser opostas, certo? A imagem de f, certo? Na verdade, não são opostas porque aqui não seria menos um x aqui, mas na verdade você pega elementos do domínio aqui, ó, opostos, certo? O que é que você vai observar aqui? A imagem de menos x aqui, ó, do elemento aqui menos x, vai ser menos f de x, beleza? Então, como a gente verificou aqui, nesse exemplo, foi satisfeito. Tranquilo, pessoal. Outro exemplo aqui de uma função ímpar. É essa função aqui, ó. Vou colocar outro exemplo aqui, ó. Outro exemplo. Por exemplo, nós temos aqui uma função do tipo f de x igual a 5x. Ora, vou verificar que essa função aqui é de fato uma função ímpar. Se eu calcular, por exemplo, aqui, ó, vamos calcular f de 1. Vou pegar dois elementos aqui do domínio aqui, ó, dois elementos opostos, 1 e menos 1. Calculando f de 1, isso aqui vai ser igual a 5 vezes 1, isso aqui é igual a 5. Calculando f de menos 1, isso aqui é igual a 5 vezes menos 1, isso aqui é igual a menos 5. Então, repare aqui comigo aqui, galera, que isso aqui vai ser igual a menos, esse menos aqui, 5. Mas quem é o 5 aqui, galera? O 5, ó, é f de 1. Então, no lugar do 5, eu coloco f de 1. Então, o que você pode concluir aqui, ó? Você pode concluir o seguinte, que f de menos 1 é igual a menos f de 1. Então, isso implica dizer que a função f, ela é ímpar. Beleza, pessoal? Então, tá aí. Condição para que a função ela seja uma função ímpar. Beleza, pessoal? Então, tá aí. Muito bem. Ó, observação aqui, galera. Nós temos aqui uma função do tipo aqui, ó. Uma função, sei lá, você tem aqui uma base qualquer de expoente ímpar, certo? A função, ela sempre vai ser ímpar, pessoal. Sempre vai ser ímpar. Então, se você tiver uma função, né, uma base qualquer aqui, uma variável qualquer, cujo expoente aqui é ímpar, nesse caso aqui a função, você pode generalizar que essa função sempre vai ser uma função ímpar. Da mesma forma, isso aqui também é válido para a soma, galera. Você tem aqui um termo aqui, ó, um termo desse tipo aqui, ó, com essa característica, cujo expoente é ímpar. Se você somar outros termos, independente de qual seja esses termos, se você tem uma função aqui de grau 3, 5, enfim, uma função de grau expoente ímpar, certo? Um grau ímpar. Então, você pode concluir que a função, de fato, ela vai ser uma função ímpar. Beleza? Então, nós temos aqui a análise gráfica, pessoal. Ora, na nossa análise gráfica aqui, certo? Para a gente representar a função par, é isso daqui, galera, certo? Perceba que o nosso gráfico aqui, ela é simétrica em relação ao eixo vertical, o eixo Y, beleza? Se você pega, por exemplo, essa parte do gráfico aqui, ó, da esquerda do zero. Se você, por exemplo, trabalhar com rotação, quando você girar esse gráfico para cá, ó, ela vai estar nesse formato aqui na direita. Por isso que eu digo que o eixo Y ele é simétrico em relação ao gráfico que representa a função par. Então, aqui é a função par, uma função com essa característica. Certo? Tem que ter o gráfico dela, a ilustração geométrica é justamente simétrica em relação ao eixo Y. Beleza? E a análise gráfica da função ímpar é uma função desse tipo aqui, pessoal, com essa característica.
certo? Ela é simétrica em relação à origem. Se você pegar aqui esse pedaço do gráfico que está aqui, ó, esse pedacinho aqui, você pode levar ele para cá, certo? Então, isso aqui é o processo de simetria, certo? Vocês conhecem muito bem isso na física. Claro que isso aqui também poderia ser uma reta. A gente acabou de verificar também, ó. Isso aqui é uma reta, né? Isso aqui é uma função linear, certo? Um gráfico que passa pela origem, beleza? É uma função ímpar, beleza, pessoal? Galera, função sobrejetora, injetora e bijetora. Aqui, galera, o que é uma função sobrejetora? A função sobrejetora, qual é a condição para que você possa classificar uma função de tal forma que essa função seja uma função sobrejetora? Galera, a função sobrejetora, a definição é simples, é quando o contradomínio é igual à imagem. Vocês estudaram comigo lá no início do estudo das funções, o primeiro conjunto aqui, galera, o conjunto A. Esse conjunto aqui é o conjunto domínio, é o conjunto dos valores de x. E o conjunto B é o conjunto contradomínio, ok, pessoal? E a imagem são os elementos que estão relacionados com o conjunto domínio. Por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui o conjunto B. Esse conjunto aqui, galera, é o conjunto contradomínio. Quem são os elementos? 100, 200, 300. Só que a imagem é um conjunto formado pelos elementos 100 e 200. São esses dois elementos aqui que estão recebendo uma maneira informal, né? Uma fala informal. Estão recebendo flechas, ó, estão sendo flechados aqui, ó. Repara que 100 é imagem de 10, 200 é imagem de 20. Como 300 aqui ele não está relacionando com ninguém, certo? Então ele não é imagem de nenhum elemento aqui. A imagem são os elementos aqui, ó, que estão recebendo flechas aqui do elemento aqui domínio. São aqueles que estão tendo, de certa forma, uma participação aqui. Beleza, pessoal? Então tá aqui, ó, o 100 e o 200 são os elementos que representam o conjunto imagem. Só lembrando esses conceitos de domínio, contradomínio, imagem, lá do início do estudo das nossas funções. Beleza, pessoal? Então é simples você deduzir aqui uma função sobrejetora, certo? Função injetora e bijetora. Uma função ela é sobrejetora, como eu acabei de mencionar para vocês, é quando o contradomínio for igual à imagem. Galera, repara aqui comigo aqui, ó. O conjunto contradomínio é o próprio conjunto B, galera. É o próprio conjunto B, ó, cujos elementos são 3, 4 e 5. Beleza? O conjunto imagem é o conjunto em que os elementos aqui, ó, do conjunto contradomínio estão sendo flechados, certo? Estão se relacionando com algum elemento do conjunto domínio. Repara que 3 ele é a imagem tanto do 2 como do 4, certo? Então todos estão recebendo flechas aqui, ó. 4 é imagem de 6, 5 é imagem de 8. Então todos os elementos aqui, ó, do conjunto contradomínio estão participando, certo? Eles estão se relacionando com algum elemento do conjunto domínio. Então nesse caso aqui você pode concluir que o conjunto imagem é 3, o 5 está recebendo flecha, 4 está recebendo flecha, 4, 5 também está recebendo flecha. Então aqui vai ser 5, beleza? Então tá aí, galera. Repare que o conjunto imagem, certo? Ó, é 3, 4, 5. É exatamente igual ao conjunto contradomínio, 3, 4, 5. Então, quando o conjunto contradomínio for igual ao conjunto imagem, isso implica que a função f ela é sobrejetora. Para ficar bem claro, é quando não sobrar nenhum elemento aqui, ó. Se não sobrar nenhum elemento aqui do conjunto B, então a nossa função aqui é uma função sobrejetora, pessoal, certo? Beleza? Ficou claro? Então, com todos os elementos aqui do conjunto contradomínio, e vai recebendo flechas aqui do conjunto domínio, então você pode concluir que a imagem, certo, vai ser exatamente o próprio conjunto contradomínio. Aqui é o seguinte, galera, repare que 100 é a imagem de 10, 200 é a imagem de 20, só que 300 aqui, ó, certo, ele não está relacionando com nenhum elemento do conjunto contradomínio. Então, esse 300 aqui está sobrando. Se está sobrando no conjunto B, logicamente a nossa função não é uma função sobrejetora. Repare que o nosso conjunto aqui, ó, contradomínio, é o conjunto formado pelos elementos aqui 100, 200 e 300. Ó. 100, 200 e 300.
repare que o nosso conjunto imagem é o conjunto formado pelos elementos aqui do conjunto contra-domínio que estão se relacionando com os elementos do conjunto domínio, beleza? O 100 é a imagem de 10, 200 é a imagem de 20, ó. Beleza? O 300 está sobrando, então ele não é imagem de nenhum elemento do conjunto domínio. Então, está aqui o nosso conjunto imagem, é o conjunto formado por esses dois elementos aqui, ó, que estão recebendo flechas aqui no conjunto, dos elementos do conjunto domínio, beleza? Ok, pessoal, então repare que o contradomínio é diferente do conjunto imagem. Contradomínio é diferente do conjunto imagem. Então, isso implica dizer que F não é sobrejetora. Ok, pessoal? Então tá aí, certo? Então, se não sobrar nenhum elemento aqui, ela é sobrejetora. Se sobrar, ela já não é sobrejetora. Ficou claro, pessoal? Muito bem. Função injetora, certo? O que é uma função injetora? Função injetora é o seguinte, galera. É quando você tem dois elementos aqui, ó, diferentes do domínio, as imagens também são diferentes, pessoal, certo? Ó, beleza? Ó, peguei aqui dois elementos aqui do conjunto A, certo? Dois elementos diferentes. Isso vai implicar dizer que as respectivas imagens, desses respectivos elementos, certo? São diferentes. Beleza, pessoal? Por exemplo, se você pega dois elementos aqui diferentes aqui do domínio, e isso vai implicar que as imagens sejam iguais, então a função não é injetora. Ficou claro, né, pessoal? Então, a função injetora, dois elementos diferentes do domínio, vai implicar que as imagens são diferentes. Como esse exemplo aqui, ó. Por exemplo aqui, ó. Repare que cada elemento do domínio aqui, ó, 3, 6 e 9, estão mandando flecha uma única vez, certo, pessoal? Ele só pode mandar a flecha uma única vez, certo? Tem que ter uma imagem exclusiva para ele. Por exemplo aqui, ó, o 3 manda flecha para o 5, mandou apenas uma vez, certo? O 6 manda flecha para o 11, certo? O 9 está relacionado com o 8, beleza? Só esse 15 aqui está sobrando. Na função injetora não tem nenhum problema. A questão é você saber analisar a definição aqui, ó, nessa ilustração, galera. Por exemplo, dois elementos diferentes do domínio aqui, ó. Digamos que o 3 seja o A, certo? O 6 seja o B, ó. Dois elementos diferentes, ó. 3 é diferente de 6, certo? Ó. A diferente de B. Isso vai implicar que as imagens são diferentes, ó. Perceba que escolhendo aqui dois elementos diferentes do domínio, 3 e 6, as imagens são diferentes, ó. Repare que o 5 é imagem de 3, ou seja, aqui é o meu F de A. 8, certo? 11 é imagem de 6, ó. Então aqui é o F de B. Então repare que 5 é diferente de 11, beleza, pessoal? Então escolhendo aqui dois elementos diferentes do domínio, as imagens são diferentes, ok, pessoal? Ou seja, cada elemento do domínio ele tem que estar relacionado com algum elemento do contradomínio apenas uma única vez. Ou seja, tem que ter uma imagem exclusiva para ele. Não pode acontecer eu pegar dois elementos aqui diferentes e eles possuírem a mesma imagem, certo? Cada elemento aqui ele vai ter seu casalzinho aqui, ó. Não tem nenhum cara traidor não, certo? Cada um vai formar um casal. Ó. 3 forma um casal com 5, 6 forma um casal com 11, 9 forma um casal com 8, beleza? Não pode ter essa traição, ó. Por exemplo, pegar 3 e 6 e formar um casal com 5, não, certo? Aí é considerado traição, né? Beleza, pessoal. Outro exemplo aqui, ó, que vai quebrar aqui a nossa definição de função injetora aqui. É esse exemplo aqui, ó, certo? Nesse caso aqui, galera, a gente verificou que é uma função, ó, F é injetora. F é injetora. Muito bem. F é injetora. Aqui, galera, é um caso em que a função F ela não é injetora. Por quê? Ó? Repare que nós temos aqui dois elementos diferentes do domínio. Ó. O 4 e o 5. Ó. A diferente de B. Ó. 4 e 5. Repare que esses dois elementos diferentes do domínio, certo? Eles possuem a mesma imagem. Imagem 0. 0 é a imagem de 4. 0 é a imagem de 5. Então, o que está ocasionando aqui, galera? Dois elementos diferentes do domínio, as imagens, está implicando que as imagens são iguais. Ó. A imagem de 4 é 0,
a imagem de 5 também é 0. Então, ó, tá aqui dois elementos diferentes, estão se relacionando com o mesmo elemento aqui do conjunto contradomínio. Então, aqui já quebrou a nossa definição de função injetora. O que diz a definição de função injetora? Diz que elementos diferentes do domínio, as imagens têm que ser diferentes, ó, certo? Por exemplo, aqui, ó, 3 e 6, elementos diferentes. As imagens têm que ser diferentes. Só que aqui aconteceu o seguinte, dois elementos diferentes do domínio, as imagens são iguais, ó, certo? Ó, a imagem de 4 é 0, a imagem de 5, certo? Também é 0, ou seja, estão possuindo a mesma imagem. 4 e 5, dois elementos diferentes do domínio, estão possuindo a mesma imagem, certo? Então quebrou a definição de função injetora. A definição é que dois elementos diferentes do domínio, as imagens também têm que ser diferentes. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Beleza, galera? Ó, função objetora, certo? Vimos a função injetora e a função sobrejetora. E o que é uma função objetora, pessoal? Função objetora é uma função que ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Ok, pessoal? Então vai satisfazer as duas. Temos aqui o conjunto A, o conjunto domínio, o conjunto B, o conjunto contradomínio. Temos aqui uma aplicação de uma função. A função ela é injetora por quê, pessoal? Porque elementos diferentes do domínio possuem imagens diferentes. Ou seja, cada um desses elementos aqui tem uma imagem exclusiva. Por exemplo, aqui, ó. O 1 tem a sua própria imagem, que é 4. O 2 tem sua imagem exclusiva, que é 5. E o 3 tem sua imagem exclusiva, que é 6. Portanto, a função ela é uma função injetora, certo? Perceba que dois elementos aqui diferentes do domínio, eles não estão se relacionando com o mesmo cara. Por exemplo, aqui, ó, um se relaciona com 4 e o 2 se relaciona com 4 também. Isso não está acontecendo. Perceba que cada elemento aqui, ó, do domínio, ele tem uma imagem exclusiva. Ele está mandando flecha uma única vez aqui, beleza? Beleza. E ela é sobrejetora justamente pelo fato do conjunto contradomínio ser igual ao conjunto imagem. Repare que o conjunto contradomínio é o próprio conjunto B, ó, que é o conjunto formado pelos elementos 4, 5, 6. Beleza? E repare que o conjunto imagem também é um conjunto formado pelos elementos 4, 5 e 6. Repare que todos os elementos aqui, ó, do conjunto contradomínio estão recebendo flecha de algum elemento aqui do conjunto domínio, beleza? Então, se todos aqui estão se relacionando, se todos estão recebendo flechas, certo? Se todos os elementos aqui do conjunto domínio, contradomínio, está associado com algum elemento do conjunto domínio, então nesse caso aqui a gente pode concluir que essa função ela é sobrejetora. Então não sobrou nenhum elemento, certo? Todos aqui, ó, é a imagem de algum elemento aqui. Então se não sobrou nenhum elemento, então o conjunto imagem é igual ao conjunto contradomínio, beleza? Então se ela é injetora e ela é sobrejetora ao mesmo tempo, como é esse caso aqui, portanto, você pode concluir que a função ela é bijetora. Bijetora quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Ficou claro, pessoal? Tem casos em que o aluno pode até achar que a função injetora é justamente o contrário da função sobrejetora. Assim, professor, se a função ela não é sobrejetora, então ela vai ser injetora. Olha o dedinho, ó. Não, galera. Galera, tem situações em que a função ela pode ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, e tem situações também em que a função ela pode não ser injetora e nem sobrejetora, beleza, pessoal? Então, tem casos que a função não é nem injetora e nem sobrejetora, ok? A gente vai fazer exemplos aqui para ficar bem claro. Galera, esse exemplo aqui, ó. Qual dos gráficos abaixo representa uma função injetora? E aí, ó, qual desses gráficos aqui representa uma função injetora? Lembrando que a definição de função injetora é que dois elementos diferentes do domínio têm que possuir imagens diferentes. Repare aqui comigo aqui, galera. Repare aqui comigo. Nós temos aqui um ponto aqui, ó. Certo? Um ponto, vou chamar de A, certo? E aqui, ó, de B. A imagem de A é f de A, ok? E a imagem de B, ó, é f de B. Repare que dois elementos diferentes aqui do domínio têm a mesma imagem aqui, ó. Eles vão
possuem aqui a mesma imagem. Então, nesse caso aqui, quebra a definição. Lembrando que a definição diz que dois elementos diferentes, ó, A diferente de B, isso implica dizer que F de A é diferente de F de B, ó. Não é esse caso aqui, ó. Dois elementos diferentes, né, possuem a mesma imagem aqui, ó, certo? Então, a função aqui não é injetora. Essa daqui, galera, repare que essa parte aqui é uma constante, ó. Se eu considerar aqui o ponto A e o ponto B aqui, ó, dois elementos diferentes do domínio, que são os valores de x, repare que as imagens aqui são a mesma, ó, certo? F de A é igual a F de B, portanto, a função ela não é injetora. Na letra C, ó, repara aqui também, ó, que aqui nós temos aqui uma constante, ó, pega dois elementos distintos aqui do domínio. Então, repare que as imagens aqui, ó, são iguais, ó, F de A é igual a F de B, ó, o mesmo valor de Y aqui. Na letra D, como eu falei para vocês, é uma constante. Quando nós temos aqui uma constante, você pega dois elementos diferentes do domínio aqui, ó. As imagens aqui, ó, são iguais, ó. São iguais porque, repara aqui, ó, que aqui é uma constante, aqui não varia. Aqui a imagem sempre vai ser a mesma. Então, não é uma função injetora. Agora, na letra E, aqui é um exemplo claro de uma função injetora, pessoal. Por quê, ó? Porque é o seguinte, qualquer elemento aqui do domínio, qualquer elemento do domínio que você for pegar aqui, ó, por exemplo, pegar o A, beleza? E depois você for associar com outro elemento aqui do domínio, sei lá, B, e você for calcular as imagens, por exemplo, a imagem de A, F de A, a imagem de B, F de B. Repara que dois elementos distintos do domínio, né, vai gerar imagens distintas. Ou seja, A diferente de B, ó, isso vai implicar que F de A é diferente de F de B. Ou seja, dois elementos distintos do domínio vai gerar imagens distintas, como esse caso aqui. Qualquer valor aqui do domínio, você pega dois elementos quaisquer do domínio aqui, ó, né, diferentes, né? Quando você for calcular as suas imagens, as suas respectivas imagens, você vai verificar que elas são diferentes, beleza? Então essa função aqui é uma função injetora, pessoal, ok? Então, tranquilo. Muito bem, temos esse exemplo aqui, galera, um exemplo muito legal para a gente classificar as nossas funções aqui, ó. Função injetora, sobrejetora, bijetora, ou até mesmo você pode classificar que ela não é nem injetora e nem sobrejetora. Beleza, pessoal? Então lá, vamos fazer aqui o primeiro exemplo aqui, do primeiro item aqui, letra A. Na letra A, galera, nós temos aqui dois conjuntos aqui. Nós temos aqui uma função f definida de A em B. Tá ok, ele definiu a lei de formação, que é f de x igual a x mais 3. Vamos lá. Conjunto A é o conjunto domínio, conjunto B é o conjunto contra domínio. Então vamos descrever aqui no diagrama, fica bem mais fácil a gente entender. Ó. Tá aqui o conjunto A, tá aqui o conjunto B. O conjunto A, os elementos são 0, 1 e 2. O conjunto B, os elementos são 3, 4, 5 e 6. Ok, pessoal? Então, repara aqui comigo aqui, galera, que se eu pegar aqui x igual a 0, aqui são os valores de x, galera, ó, valores de x, ó. Se eu pegar x igual a 0, o que vai acontecer aqui, ó? F de 0 é igual a 0 mais 3 dá 3. Então, f, calculando aqui, ó, f de 0. Aqui é a nossa função aqui, f de x é igual a x mais 3. F de 0 é igual a 0 mais 3, que isso aqui é igual a 3. Portanto, o 0 vai mandar a flecha para o 3. F de 1 é igual a 1 mais 3, que isso aqui é igual a 4. Ó. Então, 1 vai mandar a flecha para o 4. F de 2 é igual a 2 mais 3. Aplica aqui na lei de formação da função, que ele já definiu. 2 mais 3 é igual a 5, beleza? Então, o 2 está associado com 5. Aí eu pergunto para vocês, essa função aqui é uma função injetora, sobrejetora, bijetora ou é nenhuma delas? Certo? Então, essa função aqui é uma função, galera, injetora. Por quê? Ó?
Porque cada elemento aqui do domínio aqui, certo? Ele tem uma imagem exclusiva aqui, ó, certo, pessoal? Se ele tem uma imagem exclusiva, então nesse caso aqui, a função f aqui, ela é injetora. Letra B aqui, galera. Na letra B, nós temos aqui, ó, o conjunto A, que é o nosso conjunto domínio. Temos aqui o conjunto B, que é o nosso conjunto contra domínio. Certo? Você vai relacionar esses dois conjuntos aqui, ó. Quem são os elementos do conjunto A? Menos 1, 0 e 1. Quem são os elementos do conjunto B? 1 e 2. Ok? A nossa lei de formação, que a questão definiu, é essa daqui, galera. F de x igual a x ao quadrado mais 1. Ok? Muito bem, então vamos lá. Vamos aqui relacionar aqui, ó. Se x for igual a menos 1, portanto, f de menos 1 é igual a menos 1 ao quadrado mais 1. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Mais 1 fica 2. Então, o menos 1 vai mandar a flecha para o 2. Se x for igual a 0, então f de 0 vai ser igual a 0 ao quadrado mais 1. Isso aqui vai ser igual a 1. Ou seja, se x for igual a 0, a imagem vai ser 1. Então, o 0 vai estar associado com 1. Ok? Se x for igual a 1, portanto, f de 1 vai ser igual a 1 ao quadrado mais 1. Isso aqui é igual a 2. Ou seja, x é igual a 1, a sua imagem vai ser igual a 2. Ou seja, 1 vai estar associado com 2. Beleza, pessoal. Então, o que vocês podem perceber aqui, ó? Vocês podem perceber o seguinte, que os elementos aqui, ó, do conjunto domínio são 1 e 2. E a imagem também vai ser 1 e 2. Ou seja, se o contradomínio é igual à imagem, que você pode confirmar aqui, ó, que a função f ela é sobrejetora. Beleza, pessoal? Então tá aí. Na letra C, ó, no item C, eu vou fazer aqui em cima, ó. Aqui em cima fica bem melhor. No item C. No item C, nós temos aqui esses dois conjuntos aqui, ó. Conjunto A, que é o conjunto domínio, cujos elementos são 5, 6 e 7. E o conjunto B, os elementos são 10, 12, 14. Ok, pessoal? E a lei de formação que ele definiu aqui, ó, f de x igual a 2x, ó. F de x igual a 2x. Beleza, então vamos lá. Se x for igual a 5, ó, então f de 5 é igual a 2 vezes 5. Isso aqui é igual a 10. Então, o 5 vai estar associado com 10. Se x for igual a 6, ó, portanto, f de 6 é igual a 2 vezes 6. Isso aqui é igual a 12. Então, o 6 vai estar associado com 12. Se x for igual a 7, certo? X for igual a 7, aplicando aqui, ó, 2 vezes 7, isso aqui é igual a 14. Beleza? Então, 7 vai estar associado com 14. Então, repare aqui comigo, galera, que claramente essa função aqui é uma função injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Ela é injetora por quê? Porque cada elemento aqui, ó, do domínio, ela tem uma imagem exclusiva, certo? Ok? E o conjunto contra domínio é igual ao conjunto imagem. Ó. Repara aqui, ó, o conjunto contra domínio é o conjunto formado por esses elementos aqui, ó, 10, 12 e 14. E o conjunto imagem, né, é o conjunto formado pelos mesmos elementos. Ó. Por quê? Porque não sobrou nenhum elemento. Todos os elementos aqui do conjunto contra domínio, né, está sendo associado com algum elemento do conjunto domínio. Beleza? Então, o conjunto imagem, certo? Então, são esses elementos que estão recebendo flechas, né? É o próprio conjunto contra domínio, beleza? Portanto, se o conjunto contra domínio é igual ao conjunto imagem, a função ela é sobrejetora. Então, se ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, conclusão, que a função ela é bijetora. Ok, pessoal? Mais um exemplo aqui para a gente fechar aqui a nossa aula aqui, ó. Se eu colocar para vocês aqui, uma aplicação desse tipo aqui, ó, certo? Uma aplicação desse tipo. Então aqui, ó, uma função f de a em b,
que é a nossa lei de formação, f de x igual a x ao quadrado. O conjunto A é o conjunto cujos elementos são -1, 0 e 1. O conjunto B é o conjunto formado por esses elementos aqui, ó, 0, 1 e 2. Se eu pegar aqui o conjunto A, escrever aqui no diagrama, e o conjunto B, escrever aqui no diagrama aqui os elementos, ó, -1, 0 e 1. Conjunto B, 0, 1 e 2. Repara comigo aqui, ó, na nossa lei que define a nossa função aqui, ó, se x for igual a -1, certo? -1 ao quadrado vai dar 1, certo? Então, o -1 está associado com 1. Se x for igual a 0, 0 ao quadrado vai dar 0. 0 está associado com 0. Se x for igual a 1, 1 ao quadrado vai dar 1. Então, 1 está associado com 1. Então, repara aqui, ó, que nós temos aqui o seguinte, pessoal. Dois elementos distintos do domínio, -1 e 1. Eles possuem a mesma imagem 1. Então, isso aqui não é uma função injetora, pessoal, certo? Se você tem dois elementos diferentes do domínio, as imagens têm que ser diferentes. Só que aqui, ó, é um caso em que você está vendo aqui dois elementos aqui distintos do domínio, estão possuindo aqui a mesma imagem. Então, se possui a mesma imagem, então a função não é injetora. E ela também não é sobrejetora, por quê? Porque o 2 aqui está sobrando, certo? Se tem elemento sobrando aqui no nosso conjunto contra o domínio, então o que é que você pode concluir? Que essa função aqui também não é uma função sobrejetora. Beleza, pessoal? Então tá aí, tranquilo.